Nesse vídeo vamos aprender um passo a passo como você vai aplicar cimento queimado. Esse cimento queimado é um cimento fosco, não é aquele que tem um alto brilho não. A primeira coisa que você deve fazer antes mesmo de aplicar o cimento queimado é lixar bem a parede, depois aplicar um fundo. Esse fundo tem que ser puxado para a cor do cimento queimado, para quando você estiver aplicando o cimento queimado, ajudar a fechar mais rápido. Para você aplicar o cimento queimado, você tem que usar uma desempenadeira para criar efeito. Essa desempenadeira aqui é uma das melhores desempenadeiras para você estar criando o efeito cimento queimado. Tem esse tipo e essa aqui. Essa é a que eu estou usando para fazer o efeito cimento queimado. Claro que a outra também vai criar o efeito que você vai precisar no cimento queimado. Ela também serve para estar fazendo efeito de marmorato e outros efeitos aí para decoração em parede. Então, as duas desempenadeiras que é da Atlas são excelentes para estar criando o efeito do cimento queimado. Para você estar criando um efeito, você tem que usar a desempenadeira da seguinte forma. Você vai colocar pouca massa na desempenadeira, pouquinha mesmo. E você vai estar sempre usando ela, girando, criando um leque. Você vai aplicando a massa, sempre girando a desempenadeira, sempre. Dessa forma você vai estar criando o efeito. Aquelas manchazinhas para poder estar criando um efeito no cimento. Outra coisa, sempre estica a massa, nunca deixa rebarba de massa para poder atrapalhar na hora de lixar. Sim, essa é a primeira demão. Aí você vai dar a primeira demão, depois você vai lixar para aplicar a segunda demão. Essa massa aí, ela é diferente da outra massa, é uma massa fosca. Ela vai secar e vai ficar fosca. A outra massa que tem brilho, a aplicação dela é diferente. Você vai aplicar a outra dando várias lixas, uma mais fina do que a outra, para poder depois você criar o brilho, para deixar a massa bem lisa, para depois você aplicar o polimento. Essa daí você vai lixar na segunda demão. Você aplicou a primeira demão, ela vai secar e você vai aplicar uma lixa para depois você aplicar a segunda demão. Então, aí nesse caso aí, eu usei uma lixa 220 para depois eu aplicar a segunda demão. Observa bem o vídeo. Eu aplico a massa sempre girando e esticando bem. Eu vou retirando o excesso de massa da parede e aplicando na frente, aonde não foi aplicado. Então, sempre esticando a massa para você depois não ter muito trabalho para lixar. Sempre girando, aplica a primeira demão, depois você lixa para aplicar a segunda demão. Sempre esticando. Outra coisa, não fica aplicando a massa em cima da outra que você aplicou, que já está secando, já está puxando, porque você pode estar arrancando essa massa. Então tem que ter cuidado para você não aplicar em cima da massa que você aplicou e já está começando a puxar. Ela vai embolar e vai arrancar da parede. Para você fazer os cantinhos, você encosta a desempenadeira na parede e vai puxando para o lado onde você aplicou o cimento. Encostou, puxou, encostou, puxou. Depois você vai girando para fazer o efeito. Sempre encosta a desempenadeira, acertando ela, nivelando ela, aprumando ela na outra parede. E você vai puxando por sentido aonde você está aplicando o cimento queimado. Agora vamos lixar a parede para levar a segunda demão.
Já aplicamos a primeira demão, agora é hora da gente lixar para aplicar a segunda demão. Usando uma lixa 220 para lixar massa corrida, você vai lixar a parede girando, sempre girando a mão. Não precisa estar colocando muita força, é só para dar uma quebradinha na esquininha, naquelas rebarba que ficou da desempenadeira, para você aplicar a próxima mão, que é a segunda demão. Não precisa estar lixando muito, aplica uma lixa rápida 220 para você estar aplicando a próxima. Não precisa estar fazendo muita lixação, é só para quebrar um pouco a massa, para te ajudar na hora que você for aplicar a segunda demão. Depois de você lixar, você vai pegar um pano úmido, passar na parede para retirar a poeira deixada pela lixa. Para você estar aplicando o cimento queimado e não correr o risco desse cimento soltar por causa da poeira. Não deixe poeira na parede para não estar comprometendo o seu cimento queimado. A aplicação da segunda demão é da mesma forma que você fez na primeira demão. Claro que agora você vai ter bem mais cuidado para não deixar a massa grossa, para não ficar alto relevo na massa, nem deixar aquela rebarbinha deixada pela desempenadeira. Sempre esticando, sempre preocupado para não deixar muita massa, para não criar aí umas rebarba, um alto relevo na sua massa. Deixa sempre esticadinha, sempre alisando, pouca massa na desempenadeira e esticando bastante, fazendo o giro com a mão, o leque, para estar criando o efeito. Quanto mais leque você criar, quanto mais girar a desempenadeira, mais efeito no seu cimento queimado. Já que é uma massa que não vai ser lixada, você vai aplicar da seguinte forma na quina. Aplica a massa na quina desse lado, para depois você passar a desempenadeira retirando o excesso da massa que ficou no outro lado. Sempre esticando, não passa muita massa na quina para não sair muita massa para o outro lado, que vai te dar trabalho. Aplica um pouquinho de massa na desempenadeira, na quina, e retira o excesso depois com a desempenadeira bem de leve, para não arrancar a massa que você acabou de colocar no outro lado, para quebrar a rebarba que ficou. Nesse caso aí é um balcão, mas tem a pedra de mármore que sai um pouco para criar um balanço. Vamos dizer que esse balcão é uma parede e o mármore é o teto. Então, para que eu possa estar aplicando o cimento queimado do teto para a parede, eu encosto a desempenadeira e puxo para baixo. Nessa que eu puxo, eu coloco o cimento queimado entre a quina do teto com a parede, fazendo o acabamento no final da parede que encosta no teto. Coloca a desempenadeira encostada no teto e puxa para baixo. Depois é só fazer o efeito, que é girar a desempenadeira como se estivesse fazendo um leque, para esse cimento queimado também ficar com efeito do teto para o restante da parede. A quantidade de massa colocada na desempenadeira é pouca, porque é uma massa que rende muito. Como você estica bastante ela rende.
É uma massa que leva sempre uma camada bem fina, mesmo na primeira demão, mesmo na segunda demão e na terceira demão. É uma camada bem fininha. Você vai sempre esticando. Então é uma massa que rende muito. Então não há necessidade de você estar colocando muita massa, enchendo a desempenadeira de massa. Se você fizer isso, você vai se enrolar e não vai conseguir passar a massa legal, porque vai estar juntando muita massa e fica mais difícil para você estar alisando e criando o efeito com a desempenadeira. Você precisa também aplicar do rodapé para cima, encostando a desempenadeira no rodapé e puxando para cima. Depois você faz também o efeito, girando a desempenadeira. Vai reto com a desempenadeira, depois você vai criar o efeito. Veja aí a quantidade de massa que é colocar na desempenadeira. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, dá essa moral aí pra mim, para poder ajudar a divulgar esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Dá outra moralzinha aí para mim, clicando no coraçãozinho. Valeu demais, dando uma ajuda aí de qualquer quantia aí, para que eu possa estar produzindo mais conteúdo para vocês aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.